Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, no site seculodiario.com.br, trazendo um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo e no Brasil. Você pode acompanhar também nosso Instagram, @tvséculo. Eu sou o Vitor Taveira, hoje estou aqui nessa edição aí de feriado novamente, né? O assunto da semana é a mobilização dos atingidos pelo crime da Samarco Vale BHP, que tomou as ruas de Vitória. Temos aqui como convidado o Eider Boza, que vai falar um pouco com a gente, é uma liderança do movimento atingidos por barragens. E o programa vai ter também, aí, começando pelo nosso tradicional bloco Giro de Notícias. Bem, no Giro de Notícias, na política, temos a coluna Socioeconômicas, falando sobre convergências. A jornalista sai do cenário majoritário e PT na Serra se concentra na articulação em torno de Elcimara Loureiro, a vereadora, né, recém-filiada ao partido, que se está como pré-candidata à prefeitura depois da retirada do Cassundé, que era também pré-candidato. Outra notícia é que o pessoal de Cachoeiro busca pessoas de esquerda para se candidatar em 2024. A declaração da ex-deputada Brice Bragato, que participou do encontro no município, considerado estratégico para as articulações do partido no estado. Outra notícia é que a subsecretaria se compromete com pautas do Fórum de Agricultura Familiar. Extensão rural, agroecologia e apoio a grupos menos estruturados são pontos acordados, segundo o relato do Edgar Formentini. Falando aí dos movimentos também, né, da semana, tivemos duas notícias sobre a questão, né, religiosa e política, né? Vizinhos jogam bomba em casa de candomblé de Vila Velha durante cerimônia, né, um caso de intolerância religiosa. O Ogan Natalício Prates de Moraes Júnior deu entrevista para o Século Diário. Ele relata que a cerimônia foi interrompida e pessoas foram embora com medo. Então, um caso muito grave, né? Outra notícia é que pastor aponta perseguição de membros da Igreja Batista da Praia do Canto, e questionam conversão batista, né? O Uziel, o pastor, entregou as chaves da igreja depois de uma ação judicial de alguns membros aí, né, de extrema direita, mas não existe nenhuma possibilidade de que o templo seja fechado, né? A igreja segue normalmente. Tem duas reportagens sobre isso no Século Diário. Quem quiser acompanhar aí, né, as últimas notícias, está lá para entender um pouco melhor esse caso. Outra notícia é que indígenas decidem em assembleia desocupar a ferrovia no dia 13 de outubro. A decisão foi um voto de confiança, entre aspas, aí, ao juiz Kobuti, que faz a intermediação da revisão do acordo de desastre com as mineradoras, que vai ser o tema aqui do nosso assunto da semana. Outra notícia é que moradores do Território do Bem voltam a sofrer com falta d'água e violência. A interrupção de água se prolongou além do que foi informado inicialmente pela CESAM. Também tivemos tiroteios e toque de recolher que pioraram a situação nessa semana lá no Território do Bem, região em Vitória. Então, tudo isso também está no Século Diário. Professores denunciam um desmonte da rede de educação em Itapemirim, fechamento e superlotação de turmas e atraso no ticket de alimentação estão entre as irregularidades. E temos também notícias que a PL da qualidade do ar, o projeto de lei sobre qualidade do ar, deve ser pauta do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Vitória no próximo dia 31, segundo a cobrança de ONGs, né, ambientais. Então, essa questão que já falamos na semana passada, continua aí a pressão para que se discuta esse projeto de lei em torno da qualidade do ar da cidade de Vitória, tão afetada, né, principalmente pelo pó de minério, que é também, né, responsabilidade aí da Vale, da ArcelorMittal, que tem a ver também com o nosso próximo assunto da semana. Na TV Século, só para dar uma ideia aí pro pessoal, quem quiser acompanhar no YouTube, Pessoas Trans e Luta por Direitos Humanos, tem um vídeo especial com entrevista com indígena, sem terra, deputada e psicólogo, né? Pessoas Trans, falando sobre desafios e articulações para a garantia dos direitos dessa população. Temos também o plano do MST para plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, entrevista com a Eliandra Fernandes, dirigente nacional do Movimento Sem Terra, falando sobre reforma agrária popular e ecologia. Temos a entrevista do século, né, falando sobre o tema lixo zero, entrevistando a Graziele Pirovani. E no Política ES, uma entrevista que entra no ar nesse domingo às 9 horas com Luiz Paulo Veloso Lucas,
né, agora presidente municipal do PSDB e pré-candidato à Prefeitura de Vitória. Ele fala um pouco sobre o partido e sobre os planos, né, de sua candidatura e do diálogo com outros grupos políticos para compor a candidatura à Prefeitura de Vitória. Um resuminho aí do nosso apanhado da semana, vamos para o assunto da semana. Bom, a manchete foi, entre aspas, os atingidos somos nós, mas não querem nos ouvir. Ecoa o protesto que aconteceu em Vitória. O ato que terminou no Palácio Anchieta, em frente ao Palácio Anchieta, lançou um manifesto e cobrou também do Casagrande uma lei reivindicada em abril. Essa manifestação reuniu, segundo os organizadores, cerca de 3.000 pessoas e aconteceu na terça-feira, dia 10. E estamos aqui com o Eider Boza, que é dirigente do Movimento Atingidos por Barragens, tem sido um dos principais protagonistas aí, né, dessa luta do lado dos movimentos sociais. E Eider, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu queria que você comentasse um pouco do significado, né, desse ato. Né, vem acontecendo muitas mobilizações pelo Estado nos últimos anos em torno dessa questão também, em Minas Gerais, né? E dessa vez foi um ato em Vitória, né? Tem acontecido em outros territórios também, mas foi em Vitória, terminando no Palácio. Você contasse um pouco do significado e do momento em que você está vivendo, né? Vocês já estiveram aqui falando da questão do crime, dos impactos, da realidade das comunidades, das reivindicações. Qual foi a importância desse ato ocorrido nessa semana? Então, boa tarde, Vitor. Agradecer mais uma vez o espaço aí no século. Então, a gente está num momento da construção de uma jornada de lutas, né? Então, a gente teve, nesse período histórico mais recente, uma primeira mobilização em Belo Horizonte, em Governador Valadares, no dia 31, se não me engano, de agosto. Depois tivemos uma nova mobilização, aí sim, em Belo Horizonte, agora no dia 26, né, de setembro. E agora já é a terceira, né, aqui em Vitória, então, 10 de outubro. O nosso próximo passo dessa jornada, que vai ser o marco dos 8 anos do movimento da barragem, vai ser em Brasília, né? De 4 a 7 de novembro, vamos reunir 3.000 atingidos de todos os estados brasileiros, não só da Bacia do Rio Doce, para fazer o acampamento nacional dos atingidos por barragem em Brasília. E vamos lá em Brasília, então, em busca da pauta nacional, que é a Política Nacional dos Atingidos por Barragens, né, a FENAB, e o Fundo Nacional das Populações Atingidas. Vamos buscar que as populações atingidas sejam atendidas de um conjunto de políticas públicas já existentes, como Luz para Todos, o Tarifo Social de Energia Elétrica, o Vale Gás, o Alimento, o PA, Compra Direta, Minha Casa Minha Vida, etc., por aí vai. E o tema da repactuação, que é o tema que eu tive aí da outra vez, né, conversando, e que é o tema que nos fala mais diretamente enquanto Bacia do Rio Doce. Os outros dois, obviamente, também, né, tem diretamente a ver com nós, mas a repactuação é a mola propulsora de toda essa agenda de mobilizações que a gente tem feito quase que quinzenalmente aqui na Bacia do Rio Doce. E esse momento em Vitória, então, foi para demarcar essa luta, né, no Espírito Santo e trazendo ela para a capital do Espírito Santo, né? Estivemos em Valadares, estivemos em Belo Horizonte, agora trazendo para a capital do Espírito Santo, porque da mesma maneira que a gente tem exigido que esse novo acordo ele só vai ter validade, só vai ter possibilidade de ser realmente implementado e funcionar, se ele for feito com a participação das barragens, como você bem disse, a gente também tem uma pauta a nível estadual, para além da repactuação, que é a política estadual dos ativos de barragens, né? Ter uma política nacional, nós não temos ainda, vamos buscar em Brasília, não anula a necessidade de termos uma política estadual, tendo em vista que o sujeito atingido é muito diverso. E quem teve na nossa manifestação ontem, ou quem acompanhou o processo diário, viu as fotos, acompanhou nos redes sociais do mar, percebeu, né, que a gente tinha agricultor, camponês sem terra, indígena, surfista, pescador, população urbana. Então, o público atingido é muito diverso em cada região do Brasil. E na nossa região,
ele também é muito diverso, que é bom, a gente acha isso extremamente positivo, né? Mas entende, então, que a política pública ela tem que ter esse olhar e entender que quando se fala de atingido, não estamos falando de um grupo de pessoas homogêneas e tal, então tem que ter esse olhar e a necessidade da lei estadual, então, ela é urgente, porque com uma lei federal, a possibilidade de um novo acordo, a população atingida ela precisa estar dentro da lei, dentro do orçamento, caracterizada como ela realmente é, e com a possibilidade dela mesma dizer quem ela é, quem eu sou, o atingido por barragem, né? Que também é um atingido pelos grandes desastres, enchentes, e a gente tem tido muitos casos agora. Acabamos de voltar, Vitor, com 3 militantes do Rio Grande do Sul, ficaram lá quase um mês, numa brigada lá dos enchentes, né? Enchentes que atingem do Espírito Santo também, né? Acho que você acompanhou, o CEP acompanhou, ano passado as enchentes que deixaram ilhados, né? Residência, população, Buriri, por aí vai. Então, esse é o público atingido por barragem, que luta pela lei, que foi entregue na mão do governador desde o mês de abril, e a gente ainda aguarda o retorno. Né? Ontem fizemos essa caminhada, foi muito bonita, o povo ficou muito animado, muito organizado, e finalizamos no Palácio, e foi um momento muito positivo. Eu diria que o negativo foi justamente a postura do governo do Estado, né? Porque você viu uma manifestação dessa magnitude, dessa envergadura, para além dos atingidos por barragem. Tivemos setores da sociedade muito importantes lá com a gente, os sindicatos ferroviários, a Central Única dos Trabalhadores, o Sindicato dos Servidores Públicos, os sindicatos bancários, a Associação de Juízes para a Democracia, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, enfim, MST, IPA, um monte de entidades estão apoiando, e o governo do Estado ele não teve a capacidade, a sensibilidade de entender que isso é uma agenda positiva para o Estado do Espírito Santo. É uma agenda positiva para o governo do Estado, né? Porque, inclusive, Minas tem uma lei estadual. Então, quando se fala de crime do Rio Doce, atingiu 2 estados. Um estado tem a lei, o outro não. O Casagrande quer ser o estado que não tem a lei, né? E o Zema, logo o Zema, ser o governador do estado que tem a lei, eu não vejo isso como uma agenda positiva para ele, para o governo do estado, né? Para nós, enquanto atingidos, isso é péssimo, tá colocado, né? Mas a gente tem o balanço que a gente faz do ato é muito positivo. O ponto negativo é como que a insensibilidade do Estado, que é atingido pelo maior crime ambiental da mineração do mundo, chega a tal ponto 8 anos depois, né, de não ter a capacidade de entender o momento histórico político que o Estado vive, que o Brasil vive, que a população atingida por barragem vive, né? E foi feito o lançamento da campanha, né? Você está até com a camisa aí, Revida Mariana, Justiça para limpar essa lama. Isso significa um novo momento, um novo ciclo de mobilizações? Sim, positivamente, assim, para nós é muito satisfatório. 8 anos depois, eu falei isso, né, que a gente teve aí, né, a capacidade de resistência, de resiliência do processo é muito grande, né? Porque é 8 anos de violação de direitos humanos. No meio disso, a gente teve governo Bolsonaro, teve pandemia. Tínhamos tudo para o povo atingido estar derrotado, né? Entregue. Mas não, o povo está aí lutando, se levantando. E essa campanha ela vem para falar com a sociedade. Estamos aqui, né? Como a gente dizia lá atrás, né? Estamos vivos, somos muitos e estamos juntos. Então, a campanha é uma campanha de incidência com a sociedade civil organizada brasileira para trazer o tema de novo à tona. Né? A gente lançou essa campanha e hoje ela já é assinada, é um manifesto assinado por um conjunto de mais de 100 organizações. Organizações aqui do Espírito Santo, muitas dessas que eu comentei que estiveram lá presentes hoje, organizações de abrangência nacional e organizações de abrangência internacional. Tendo em vista que essa ação que ocorre em Londres, ela traz um tom internacional para essa luta, né? Agora não estamos mais com a luta os atingidos com a empresa ou a justiça brasileira, isso tem um outro grau de projeção de proporção internacional e a campanha é para que o povo brasileiro, que tem se mostrado tão solidário a causas sociais e ambientais nesse período, como a defesa da Amazônia, como na luta contra o marco temporal, né, dos territórios indígenas, que eles também vejam a causa do Rio Doce, eles vejam o crime de Mariana como uma luta também de relevância nacional e internacional. Essa luta não é do atingido, que está na beira do Rio Doce,
não é do Atingido do Brasil todo, e não é do Capixaba, que já nos apoia há todo tempo, né? Mas essa luta é uma luta de todos nós, né? Estamos falando da quinta maior bacia hidrográfica do mundo e de um crime da mineração que, se caminhar como vinha caminhando, ele caminha por uma impunidade ambiental e social que ela prejudica não só nós, que já somos prejudicados, né? Mas todo mundo que é potencialmente atingido por esse modelo predatório da mineração, da siderurgia, né? Então é isso que a campanha quer dizer para a sociedade brasileira. Estamos aqui e venham com a gente, essa luta é nossa. Revida, né? Revida. Vamos revidar agora a nossa vida. É isso aí, voltar a viver, né? Tem até uma ambiguidade. Então, Eider, obrigado pela sua contribuição aqui. Fica o convite para quem não assistiu ainda, acho que a entrevista, né, que foi feita aqui com os atingidos na entrevista do século, no canal do YouTube do Século Diário está lá. Você pode conferir, continua muito atual em alguns aspectos, né? E o Século Diário continua acompanhando também, o séculodiário.com.br, para quem quiser curtir, né? Lembrando que estamos também no YouTube como Século Diário, nas plataformas de áudio e também no Instagram. Você pode procurar com @tvséculo para saber um pouco mais também, né, no site e nas redes, como é que está acontecendo em torno dessa questão que a gente acompanha desde o início, né, desse crime tão amplo, né, que afeta tanto o ecossistema como da população. Então é isso, a gente fica aí no aguardo de mais notícias, esperamos que venham notícias boas, né? E terminamos aí nessa edição aí expressa de feriado do nosso Papo de Repórter. Obrigado pela presença, Eider, e até logo. Obrigado, Século Diário. Valeu. Papo de Repórter. Papo de Repórter.